boa noite. Aqui para mais um bate-papo, uma live. Hoje, por aqui, uma convidada muito especial, a Fernanda Pelisson, Fernanda Costa. Vamos bater um papo, vamos falar sobre a escrita, o poder da escrita expressiva na vida das pessoas, na transformação pessoal, no autoconhecimento. Então, a Fernanda está me mandando mensagem aqui. Deixa eu responder aqui para ela. Vamos aguardar a Fernanda. Pronto, a Fernanda acabou de chegar. Vamos aguardar ela se conectar. Sejam bem-vindos, bem-vindas. E cá estamos nós. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Lani. Oi, Lani. Olá, boa noite, Fernanda. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Você aí toda florida aí no... Então, pai, gostei. É que eu tô de cinza, daí eu vou achar um fundo florido para dar uma diferençazinha aí para ficar legal. É. Boa noite para quem está entrando aqui. Olha, tem a Alana aí. Oi, Alana, tudo bem? Que bom que você está aqui, fica aqui com a gente. Minha Você conheceu um pouco da escrita. Efigênia Garcia, lá do Ceará. Alana, sejam bem-vindos, bem-vindas para mais uma live. Duda, nossa, muito bem. Sejam bem-vindos. Sabe que eu passei o nosso convite e eu tinha entendido que era às 19h30. No nosso convite está 19h30. 19h30 é? Nossa. Sim. Dá uma conferida aí. Eu acho que talvez seja 19h30 mesmo, mas, enfim, estamos aqui. É verdade. Uma coisa de boa, né? Fez com que eu pensasse que fosse às 19h. Estamos aqui. Então, hoje, né, eu estou recebendo a Fernanda que é life coach, né, faz um trabalho excelente. Eu tenho acompanhado a Fernanda trabalha recebe muitas crianças, né, tem muita coisa bacana para ela falar para a gente. Utiliza a escrita, né? E aí eu vou pedir para a Fernanda começar contando um pouco sobre ela, da história dela, se apresentando aqui para a gente. Pode ser? Tá bom, pode ser. Então, eu sou a Fernanda, eu sou pedagoga já há mais de 20 anos e trabalho já faz uns 3 anos que eu estou aí nessa caminhada de autoconhecimento, de coach. Então, foi há mais ou menos uns 3 anos que eu me encontrei na escrita terapêutica, encontrei a Lani. Foi nesse buscar por algo diferente que eu estava buscando para a minha vida. Então, eu estava fazendo curso de coach, estava procurando algumas coisas diferentes, e aí eu encontrei a escrita nesse caminho. Então, faz aí uns 3 anos já que eu trabalho com coaching. Eu trabalho muito mais com crianças, com adolescentes, é o meu foco maior. Mas eu trabalho também com mulheres. Assim, geralmente, a mãe que traz a criança para mim trabalhar. Eu trabalho muito a educação emocional, o gerenciamento de emoções, através da ludicidade, das ferramentas do coaching.
E com a escrita terapêutica, na verdade, eu já trabalhava com a escrita terapêutica, mas eu não sabia que ela era terapêutica, né? Eu fui descobrir depois. Pela minha formação de pedagoga, então eu sempre gostei muito da ludicidade, do escrever, do cortar, do pintar, do desenhar. Então já é algo muito, muito meu, né? Só eu não sabia que era tão terapêutico assim. Então foi na busca pelo autoconhecimento que eu descobri. E eu venho aplicando, então, essa técnica da escrita terapêutica, basicamente em todos os trabalhos que desenvolvo, todos os projetos que eu tenho, tanto com criança, como com adolescente, e também com mulheres, que assim, o meu público de 99%, assim, eu atendi alguns homens, dá muito bem para trabalhar, é super, né, aplicável também, porém, a procura que eu tenho e o meu público realmente são as mulheres. Provavelmente elas vêm, com certeza, né, elas vêm do trazer as crianças e os adolescentes, acabam gostando do processo, acham interessante, querem saber um pouquinho mais e acabam, então, fazendo parte também e praticando. Uhum. Muito legal, né? E, na verdade, muitas pessoas, a gente costuma utilizar a escrita, né? E a gente não percebe que existe esse tom, né? Que às vezes ajuda a, a que você coloque ali no papel os seus sentimentos, as suas emoções, e isso traz um certo alívio emocional, né? Então, muitas pessoas, elas praticam a escrita, elas até utilizam no seu processo, né? Mas elas não têm conhecimento, né? E eu acho legal a gente falar sobre isso, porque é importante, né? Que as pessoas, elas tenham essa afinidade, mesmo que não tenham ainda a prática, né? Mas procurem, de alguma forma, introduzir a escrita, porque ela traz muitos benefícios, né? Eu acredito, Lani, quando você fala assim, porque assim, ó, o que as pessoas veem, assim, quando eu comecei a falar de escrita terapêutica, principalmente aqui na minha região, que é uma coisa nova, eu acredito que eu seja uma das poucas pessoas que ainda falam, que estão falando sobre escrita, falando da escrita terapêutica, é uma coisa nova, as pessoas pensam assim, escrever, eu não gosto de escrever, eu tenho que escrever certinho, é fazer uma redação, as pessoas às vezes me perguntam, e a gente sabe que não é assim, né? Então, aos poucos, a gente vai explicando como é. Mas eu acho que as pessoas que se identificam muito com a terapia da escrita são... Por que eu me identifiquei? Porque eu sou uma pessoa que eu sempre gostei de leitura, sempre gostei de livros, eu sempre gostei de diário, de caderno, de agenda. Então, assim, de histórias, escrever uma redação. Quando eu vou ler um livro, por exemplo, eu mergulho no livro, eu me vejo como personagem do livro, né? Então, assim, muitas vezes, quando eu lia um livro e eu me via naquela história e me sentia fazendo parte daquilo, eu me via como uma personagem, e foi tão interessante quando eu conheci a escrita terapêutica, eu falei, eu posso ser a personagem da minha história, da minha redação, da minha vida. Aí foi aí que eu descobri o autoconhecimento através da escrita. Porque eu lia os livros, eu vivia a história, eu me identificava, eu gostava. Mas quando eu ia escrever, eu nunca escrevia de mim. Eu escrevia daquilo que eu lia, daquilo que eu conhecia. E é tão bom você descobrir que você pode escrever sobre você, a tua história, os teus gostos, as tuas preferências em todas as áreas da vida, que é muito bom. E eu acredito muito que as pessoas que se identificam com a escrita terapêutica é justamente aquelas que também. Porque na minha adolescência, por exemplo, hoje eu trabalho com meninas, bastante meninas adolescentes, e também por causa das tecnologias, do celular e do computador, não se escreve mais tanto a lápis, a caneta. Mas eu lembro na minha adolescência, acredito que você também faça parte dessa época, que a gente tinha que escrever um diáriozinho, a gente tinha o diáriozinho com a chavezinha, ou tinha o caderno de recordação, e ali a gente escrevia coisinhas que a gente gostava, pensamentos, frases, escrevia a questão das amizades, como é que era o dia da gente. E isso fez com que a gente tomasse esse gosto pela escrita, pela leitura, por ter essa prática de escrever. E uma dificuldade que as adolescentes têm, essas que eu atendo hoje,
é de escrever, é de pôr no papel o sentimento, a emoção delas. Porque elas não fizeram parte dessa geração que escrevia como a gente fazia quando estava lá na adolescência. Só que quando elas vão para um processo, elas acabam gostando, se entregando, e a gente consegue desenvolver trabalhos maravilhosos com elas através da escrita no papel, com a caneta, com o lápis mesmo, né? Deixando um pouquinho de lado as tecnologias aí, nesse momento de entrega para a escrita, né? Você concorda comigo? Você acha que está certo isso? A tua experiência, né? Com certeza. E engraçado como a escrita ela acaba fazendo link com várias outras ferramentas, né? Como você mesma falou, essa coisa da arte, né? A arte é terapia. A escrita ela acaba tendo uma combinação muito perfeita, né? Quando você utiliza a arte, você usa a criatividade das pessoas, né? E se reportando aí para o tempo mais, né? Algumas décadas atrás, né? O que hoje se chamam mais, assim, são cadernos de memórias, aqueles caderninhos que a gente fazia lá no ginasial, para que as pessoas saíssem respondendo aquelas perguntas, né? Perguntas e respostas. E assim, uma série de atividades, né, que a escrita esteve ali presente, né? Como, por exemplo, eu sempre falo, né, sobre a minha maternidade, onde foi também um momento que eu escrevi bastante, né? Eu pude falar sobre como eu estava me sentindo, quais eram as minhas inquietações, as minhas aflições, até mesmo assim falar do medo, né, que é você ser mãe pela primeira vez, de você cuidar de um ser tão pequeno, né, e também até mesmo após, né, o nascimento, você fazer aquele acompanhamento da criança, do desenvolvimento. Então, assim, a escrita ela se encaixa muito bem em todas as áreas da nossa vida e traz realmente essa coisa de organizar o nosso pensamento. Então, são várias possibilidades, né? Seminar isso que é tão bacana, né? Mas conta pra gente em que momento, né, da tua vida a escrita ela fez sentido para você? Tem assim uma época do passado ao qual você se identificou mais com a escrita? Como é que foi? Sim, sim. Tem um período da minha vida assim que, como eu falei antes, eu sempre gostei de ter o meu caderninho de recordação, meu diário, gostei muito de livro, de fazer leitura e tal. Mas eu acredito que há uns 3 anos atrás, não mais que isso, porque eu sempre escrevia, mas eu não escrevia de mim para mim. Eu escrevia outras coisas e para os outros. Então, foi a partir do momento que eu comecei a fazer uma formação de coaching e eu estava pesquisando sobre ferramentas e terapias, enfim, e eu descobri o método Florescer, que é esse que você trabalha, e eu disse, nossa, mas o que é isso? E eu, dentro desse processo do coaching que eu vinha estudando e que eu vinha fazendo, eu buscava, eu disse, nossa, mas tem que ter alguma coisa que eu me identifique. Porque eu estava nessa busca pelo autoconhecimento, faltava alguma coisa na minha vida. E daí, nessa busca pelo autoconhecimento, eu fiz várias coisas, eu busquei várias linhas de pesquisa aí, mas eu não me identificava muito. De repente, eu me deparei com que é essa escrita terapêutica que a Kalani está falando. Aí eu procurei pesquisar, ver o que é. Aí a questão do método, né, do Florescer, que eu também hoje desenvolvo, trabalho isso, né? Eu vi assim que era uma ferramenta de autoconhecimento, que era uma forma de eu mapear, de eu equilibrar as áreas da minha vida através da escrita. Que eu gostava de escrever. Então aquilo começou a fazer sentido para mim. Então eu comecei a buscar, eu comecei a praticar, né? Mais ou menos aí há uns 3 anos que eu venho falando da escrita terapêutica, que eu venho praticando ela. E é incrível como ela encaixou isso no meu trabalho, porque quando eu fui montar, quando eu estudei um pouco sobre educação emocional, eu fiz a formação, e eu queria criar um método, eu queria criar um programa para atender as crianças e para atender adolescentes, eu pensava, mas como que eu vou aplicar um processo de coaching num adolescente? Não, e eu não conseguia trabalhar sem ter a escrita, sem envolver a escrita nisso, né? Então, hoje eu consegui. Então, de uns 3 anos para cá, a escrita ela vem fazendo parte
da minha vida, do meu cotidiano, tanto da minha vida pessoal como no desenvolvimento do meu trabalho. Eu trabalho em escola como orientadora pedagógica, trabalho muito com professores, com reuniões, com planejamentos, e quando eu tenho que desenvolver alguma atividade, alguma dinâmica, eu sempre tenho alguma coisa, trabalho com escrita. Inclusive, nesse início de ano, quando a gente fez toda a formação inicial com os professores, eu trabalhei aí umas 4 ou 5 ferramentas da escrita, que depois o pessoal, algumas pessoas no começo pensam assim, isso é uma bobagem, isso não tem sentido. E eu fiquei muito feliz e me senti gratificada quando várias pessoas daquele grupo de pessoas que eu estava trabalhando me disseram que fez total sentido na vida delas, inclusive hoje. Eu tive uma colega de trabalho que veio, pegou o caderno de planejamento dela e mostrou, olha aqui, ó, lembra aquele dia que a gente fez na semana retrasada isso aqui? Eu nunca imaginei que isso aqui ia fechar tão bem como o momento que eu estou vivendo hoje. E eu disse, poxa vida, ela fez, ela escreveu, ela anotou, tá ali coladinho no caderno dela, aquilo, e aquilo que ela fez há 15, 20 dias atrás, tá fazendo sentido hoje. Então, assim, cada dia mais eu me convenço de que faz total sentido trabalhar isso na vida da gente. E a gente, às vezes, deixa de trabalhar, eu percebo, assim, uma certa preguicinha nas pessoas, assim, do escrever, do desenvolver, do anotar. Mas a partir do momento que ela percebe que aquilo fez sentido na vida dela, ela já começa a olhar com olhos diferentes. Então, isso me traz uma certa satisfação muito grande, né? Até com as meninas adolescentes, inclusive, né? Eu vejo hoje, assim, algumas que me chamam, olha, você não tem alguma coisa para me passar hoje? Pessoas que já acabaram o processo, ou algumas acabam e querem continuar. No começo, elas vão meio desconfiadas, meio aquela preguicinha de pôr no papel, mas depois é incrível, né? Uhum. Interessante. Eu só queria fazer uma observação. O que eu percebo? As pessoas, elas, naturalmente, nós temos, assim, a gente é uma história, né? A gente carrega uma história, né? Desde quando nascemos, o desenvolvimento infantil, pré-adolescência, adolescência, vida adulta, ou seja, a gente vai fazendo um caminho ali, e aí chegamos no agora, né? Pronto, essa sou eu, hoje eu sou o resultado, né, de toda essa trajetória. E aí? E agora? Às vezes as pessoas elas passam a ter uma rotina muito cheia, né? Você vai meio que agarrando coisas, sabe? Será que você consegue chegar assim na frente do espelho e você se enxergar sem ter essa necessidade da validação do outro, né? A gente fica, parece que meio que querendo corresponder às expectativas que o outro nos solicita. Será que eu sou eu mesma? Né? Então, assim, chega uma determinada fase da vida que você é como se você tivesse saído assim, de um turbilhão de coisas, né? Eu percebo isso mais claramente, principalmente agora, depois dos 40, né? Você chega numa fase assim, que você parece que você consegue, sabe, tirar, descortinar tudo e enxergar as coisas com um olhar mais clínico, mais clean, mais diferente. E aí eu vejo muito isso. As pessoas elas começam a atribuir várias coisas, né, atividades, acumular funções. Você dá conta de tudo, você dá conta da família, dos estudos, e vai se esquecendo, vai se anulando. E quando você propõe um processo de escrita, se a pessoa já tiver uma intimidade com a escrita, uma afinidade que seja, vai ser mais leve, né? Já tem pessoas que nunca usou a escrita, ou então não gostavam, não têm a prática, elas são cheias de resistências, são meio que descrentes, né? São descrentes de terapias, do autoconhecimento, enfim, vivem aquela vida, né? Um tumulto de coisas. São as pessoas mais resistentes que tem para viver um processo. E às vezes, quando elas se permitem, né, a viver essa coisa do autoconhecimento, de prestar mais atenção nas emoções, tem pessoas que a gente precisa psicoeducar as emoções, os adultos não sabem
definir quais são as emoções, os sentimentos que eles vivem. Às vezes chega alguém que está, sabe assim, à beira, né? De uma depressão, à beira de uma ansiedade generalizada, mas elas só sentem, elas não sabem denominar. Por quê? Porque estão nessa correria toda que a vida moderna, né, acaba nos impondo. E na escrita, se você parar para pensar, a escrita ela é um momento que você vai criar para você, né, para você aprender, né, às vezes até mesmo a ficar mais sozinha, né, viver mais a solitude, não a solidão, a solitude. E assim a escrita ela vai, à medida que você vai entrando no processo, você vai dando mais vai tendo mais clareza, né? Vai cada vez rompendo. E aí onde nós profissionais, né, a gente precisa ir quebrando essas resistências, né? Como é que você trabalha a resistência dos seus clientes? Quando você percebe que alguma coisinha ali não está fluindo. É que a primeira coisa que eu percebo que as pessoas, quando a gente propõe um processo de escrita, a pessoa pensa assim, eu vou ter que escrever, ela vai ler o que eu vou escrever, ou eu vou escrever para ela, né? Então, assim, eu sempre procuro colocar de uma forma muito leve, que o que a pessoa vai escrever vai ser para ela, o autoconhecimento, o descobrir-se, né? Porque a gente está vivendo um momento tão acelerado das coisas, da vida em geral, tão acelerado, e isso aconteceu comigo e com outras pessoas que vieram até mim para fazer o processo também. Se pega num momento da vida, você falou dos 40 anos, eu acho que eu estou nos 40 agora, mas ali nos 38, por aí, os 37, 37, 38, quando eu fui para os 39, me bateu um certo desespero, sim. Porque eu pensei assim, nossa, eu vou fazer 40 anos daqui a pouco? Será que o que eu estou fazendo é certo? Será que é isso mesmo que eu queria para minha vida? Mas o que eu estou fazendo o quê? Eu estou vivendo um ritmo acelerado, eu estou vivendo algo assim, porque a vida coloca a gente nesse ritmo louco e a gente tem que acompanhar. Poxa vida, mas será que é isso que eu queria? Eu estou no caminho certo? Então, dá essa parada, essa desacelerada para refletir, para ver se aquilo que eu estou vivendo está de acordo com aquele propósito que eu tenho de vida. E muitas vezes a gente não sabe nem qual é o propósito de vida da gente, porque essa aceleração aí do tempo faz com que a gente não pare para pensar. Será que eu estou vivendo o meu propósito de vida? Será que é isso que eu queria para mim? Então, assim, você colocar para a pessoa que através do processo da escrita, ela pode descobrir se ela está vivendo do seu propósito, em que momento que ela largou, que ela deixou de viver o seu propósito, aquilo que ela gostaria, aquilo que ela queria colocar em prática na vida dela, ela começa a se abrir mais. E também quando a pessoa percebe que o que ela vai escrever não é para mim, não é para gente profissional, é para ela também, sabe? Então, você deixar a pessoa à vontade, deixar ela aberta se ela quer compartilhar, se ela não quer compartilhar. Depois, no final, a pessoa ela sempre compartilha com a gente, sabe? Se deu certo, se não deu e se era aquilo mesmo. Então, a gente acaba descobrindo se realmente o processo valeu a pena e deu certo para a pessoa. Tem pessoas que são mais abertas, elas acabam mostrando para mim aquilo que ela escreveu. Olha, eu aqui, isso, né? Descobri isso nesse momento, era bem isso mesmo. A outra, olha, que não era isso, que estava no caminho contrário. Mas existem pessoas que não são tão abertas assim para falar disso. Então, o que elas fazem? Elas simplesmente compartilham que realmente deu certo, que ela gostou, que ela descobriu tal coisa em tal momento. Eu trabalho de forma muito aberta. Se a pessoa quer compartilhar, compartilha. Não quer compartilhar, fica para si. Mas sempre explicando todo o processo, fazendo ela desenvolver todo o processo. E depois, se ela quer compartilhar, ela compartilha. A maioria compartilha. Pelo menos o mais importante é aquilo que eu proponho desenvolver nela, ela acaba compartilhando comigo e dizendo que deu certo. Pessoas assim que fizeram o processo já um ano atrás, por exemplo, um ano, até mais de um ano atrás, não faz muito, eu me encontrei com uma pessoa que ela fez o processo e disse que na época ela fez por curiosidade e tal. E ela disse, poxa vida, e aquilo que eu fiz lá deu sentido agora na minha vida. Então as pessoas também têm que entender que a gente não vai trazer algo pronto, algo acabado, ou vai trazer a solução para um problema. A gente vai fazer ela despertar
para algo que está parado, algo que precisa ser feito. E às vezes é um processo mais demorado, demora mais tempo. Então, ó, tu vê aí depois de 1 ano, 8 meses, né, de ter feito um processo que a pessoa vai se desenvolver. Eu até no começo ficava preocupada, porque eu via às vezes algumas pessoas dizer, ai, será que deu certo? Será que ela se encontrou? Será que ela gostou? E depois, e a pessoa às vezes no momento ela não me deu o feedback que eu queria que ela tivesse me dado. Mas aí passou um tempão e a pessoa vem te dizer que aquilo está fazendo sentido agora na vida dela, é sinal de que dá certo, é sinal de que você atingiu o teu objetivo, porque nem sempre o objetivo, o resultado ele tem que ser imediato. Às vezes ele vem com o tempo, a pessoa demora para se descobrir. Eu, por exemplo, eu demorei um tempão quando eu fiz assim o processo, eu comecei a desenvolver, e isso foi tão legal que esse processo, mas nem todas as pessoas são como eu e como você, que gosta de escrever, que a ponto de fazer um artigo e colocar num livro, como eu fiz, como você fez, né? Então, assim, a escrita me proporcionou o autoconhecimento. E eu vinha escrever sobre o autoconhecimento num artigo de um livro. Então, para mim, isso é muito gratificante, é muito satisfatório. E eu descobri, assim, habilidades que eu não tinha, ou pelo menos habilidades que eu sabia que eu tinha tempo atrás, mas que por algum momento na vida eu deixei de lado. E eu hoje vou por um caminho assim, e de vez em quando eu esqueço, né? De repente eu lembro de novo, assim, opa, eu escrevi aquilo, eu lembrei de tal coisa que eu descobri através da escrita, aí eu consigo de novo, sabe? Não, nunca deixar morrer, porque às vezes a gente precisa deixar de lado, né? Por algum motivo deixar de lado. Então deixa de ladinho ali, daqui a pouco você volta de novo, sabe? Então o escrever proporciona que você nunca esqueça. Em algum momento você lembre de novo do teu propósito, do teu desejo, daquilo que você deseja realizar. Você falando aí, e eu anotando aqui algumas reflexões, né? Existe essa coisa, o mesmo que ocorre com uma psicoterapia ou com um processo de análise, né, psicanalítico, existe também na escrita a coisa do vínculo terapêutico, né, que o paciente faz com o psicólogo, e também na psicanálise a transferência, que é quando ele confia na pessoa. Então, a partir do momento que a tua cliente, né, você como pedagoga, né, psicopedagoga, ou que está conduzindo a pessoa ali no desenvolvimento através de um processo de coaching, né, o ato dele dar liberdade para que você leia o que ele escreveu, ele está ali confirmando, né, ali um processo de transferência, né, e de vínculo com você, porque está confiando no seu trabalho, né? Então é muito importante. E às vezes as pessoas elas estão tão traumatizadas por conta de julgamentos do passado em cima da sua fala, que até na escrita elas também podem se inibir, né? De não querer compartilhar. Mas quando essa escrita ela não é possível compartilhar, o profissional também não deve cobrar. Eu quero ler o que você escreveu. Não, isso é uma coisa que quem vai decidir vai ser o nosso cliente, o nosso paciente. Agora, sim, na não possibilidade de você ter acesso à leitura, ao que ele escreveu, mas assim, então que bom que você possa falar sobre como você se sentiu escrevendo, porque a partir dessas reflexões, né, outras coisas vão sendo linkadas e o mesmo processo terapêutico também vai ocorrer. E o fato da escrita ser livre, né, aí é que está assim, a grande sacada, né, porque as nossas resistências, elas partem de um lugar quando você se depara com algo em regras, que é obrigatório. Então, a sua mente, naturalmente, ela vai identificar que aquilo é algo que você precisa de dedicação, de tempo, sabe aquela coisa meio que rígida, né? imposta, né? O cérebro não quer isso. Ele quer zona de conforto, ele quer essa fluidez. Então, deixar o mais livre possível. Outra coisa importante também é a questão da possibilidade de quando você escrever, você voltar nessa escrita para você reler, né? Como que acontece isso nos processos que você conduz? Há muito isso do cliente reler o que ele escreveu? Você recomenda?
Como é que é? Então, eu sempre recomendo, né, que se não faz, porque assim, é como eu falei antes, de repente não vai fazer sentido agora nesse momento, mas vai fazer para frente. E quando uma pessoa volta e fala que aquilo está fazendo sentido agora, é porque ela leu. É como eu falei dessa colega que aconteceu hoje, né? Então ela escreveu algo há 2 semanas atrás, mas ela anotou e ela colou, ela ficou ali gravado. E hoje, quando ela foi ver aquilo fez muito sentido para ela. Então, eu sempre coloco assim que a gente escreve e guarda aquilo. Se aquilo para fazer sentido mais para frente. Então, eu sempre acho necessário e todo o processo que eu faço, a gente usa de um caderninho próprio para isso, né? E esse caderninho, ele fica guardado, sim. A pessoa guarda e daqui a pouco vai fazer sentido. Se não fez sentido no momento agora, vai fazer sentido mais para frente. Porque às vezes, Lani, no decorrer do processo, o que acontece? Existem alguns exercícios, parece que não, mas a gente vai desenvolver alguns exercícios aí e a pessoa, ela diz, ai, é chato, ai, eu não quero, ai, eu não queria pensar sobre isso agora, ou não vem uma ideia na cabeça, mas isso faz parte do processo. É cutucar com a vara curta, né? É instigar a pessoa a pensar sobre aquilo. E às vezes ela não quer fazer. Aí ela acaba fazendo porque você está conduzindo ali para que ela faça e ela faz e aquilo não faz sentido na hora, porque ela não queria fazer naquele momento. Ela estava incomodada com aquilo. Aí aquilo lá, depois de um tempo, faz o sentido. Então, eu acho, sim, importante que aquilo fique registrado para futuramente a pessoa ver. E eu já percebi que, nos processos que eu desenvolvi, que as coisas fizeram muito mais sentido no decorrer do tempo, depois de acabar o processo, ou lá na metade do processo, do que na hora, do que no momento. Né? Então, eu acho, sim, que tem que ficar registrado. E é porque, às vezes, está ali, por exemplo, está indeciso, você precisa tomar alguma decisão na tua vida em relação a alguma coisa que você tem que fazer. Então, você tem que tomar uma decisão. Você está indeciso, você não sabe o que fazer. Aí você vai, desenvolve aquele exercício e fica ali de ladinho. Daqui a pouco você volta a ver aquilo lá, você disse, é isso que eu tenho que fazer. Aí você toma essa decisão. Porque às vezes, eu sempre penso que o processo ele não é momentâneo. Ele vai te preparando para desenvolver coisas, para tomar decisão, para alcançar certos objetivos. De repente, ele vai ter, no momento, ele te acalma de uma ansiedade que você tem, de algum objetivo que você tem que alcançar e que você está ansioso para aquilo não dar certo. Então, desenvolve o exercício. Não estou preparada nesse momento, mas daqui a pouco eu volto e vejo. Não, realmente é isso. Aí você vai lá e faz. Então, o registro realmente eu acho muito importante e faz parte dos processos que eu desenvolvo sempre. Sempre tenho registro. É interessante porque eu acredito que o termômetro de como você se sente quando você está escrevendo ou quando você lê depois é a emoção que está por trás, né? Às vezes, nem sempre, né, você está em um estado, né, ideal, em equilíbrio emocional para que você se permita escrever, né? Digamos que você tenha sofrido algo que lhe deixou muito, sei lá, com raiva, né, indignado, enfim. Ou seja, a pessoa não vai ter cabeça para escrever. Mas assim, logo mais na frente, né, a coisa vai dar uma amainada e ali você já vai poder escrever, né? É muito indicado também quando a gente consegue escrever com uma certa ordem cronológica de acontecimentos, porque isso ajuda a pessoa a organizar esses pensamentos, organizar as ideias. E quando você escreve, o discurso que você prepara para escrever, ele é um discurso mais equilibrado do que aquilo que fica só na subjetividade. Porque é muito comum, às vezes, digamos, você está batendo de frente com alguém em algo acalorado. Às vezes é muito comum as pessoas elas agirem por impulso e às vezes até se arrepender do que foi falado, né? E quando você escreve, você tem mais
responsabilidade naquilo que você escreve. Então, você pensa melhor para escrever, né? Porque, às vezes, você vai estar colocando uma palavra ali que, de repente, aquilo é diferente, soa diferente, né? Então, gera um certo comprometimento com aquilo que você escreve. Já com a fala, é um outro processo, né? A fala, você, às vezes, você pode, sabe, se arrepender depois, né? Já na escrita, não. A escrita você escreve de uma forma mais responsável. Quando a gente escreve, Elane, eu acredito assim, que quando a gente escreve, é uma possibilidade a mais de você mudar depois. Porque, como você falou antes, a gente é muito emoção. Eu posso ter escrito aquilo num momento de raiva, de tristeza, ou de alegria, ou de euforia, enfim. Aí, depois, a palavra dita não tem como voltar, mas a escrita sim. Então, é uma possibilidade de mudança também, de perceber mudanças que têm que ser feitas. Porque eu posso escrever no momento que eu estou com uma emoção mais aflorada, seja uma emoção de raiva, de emoção de medo, de tristeza, ou até mesmo de uma euforia, de uma alegria, mas depois, quando eu volto a ler aquilo que eu escrevi, eu posso mudar aquilo. Eu posso perceber uma mudança de algo que a fala não me possibilita. Porque quando eu só falo, eu esqueço o que eu falei. E eu continuo pensando naquilo como uma verdade, como certo. E a escrita não, ela te abre essa possibilidade de você voltar atrás, de você rever, de você refazer, de mudar o rumo das coisas. Então, ela te traz uma clareza e uma certa calma, né, que na fala não tem, mas na escrita sim. Algo que, assim, eu vou fazer uma revelação, uma coisa vivida, né, recente, muito recente, sobre a minha família, né, os meus pais. Os meus pais, eles se separaram quando eu tinha 3 anos e meio. E a minha mãe, né, assim, exatamente, a gente não tem como saber exatamente o que eles viveram, o que eles vivenciaram para que houvesse essa ruptura, né? Ela tem a história dela, ela tem as dores dela, e o meu pai, eu acredito que também tinha as mesmas da forma dele, né? Mas a imagem que ela sempre passou pra gente, né, para os filhos, é que o casamento dela não tinha dado certo por N questões. Ela, às vezes, ela até colocava essas questões para a gente. E eu cresci acreditando que eles não tinham uma relação, como se diz assim, de muita aproximação após a separação. É como se tivesse ficado alguma mágoa, né? E eu agora, meu pai faleceu início de dezembro, dia 1 de dezembro, e logo em janeiro eu precisei ir até a casa para organizar as coisas dele, né? E aí eu me deparei com uma carta dela, que teria sido mais ou menos assim, 6 meses após a separação, por aí, mais ou menos, eu não reparei bem a data. Mas, assim, sabe o que você viveu uma vida inteira com uma ideia, né, que foi plantada na nossa mente, de um certo contexto, e quando eu me deparei com a carta, era uma carta simplesmente muito amorosa dela, contando para ele como nós estávamos na escola, as palavras que a gente já estava aprendendo, como estava o nosso desenvolvimento, o que a gente estava fazendo a mais, o que a gente estava, sabe, assim, compartilhando, que eu fiquei assim, como assim? Ou seja, uma história de uma vida inteira, entendeu? Numa simples carta. Na carta, a posição dela era totalmente diferente do que ela transparecia verbalmente. Ou seja, é como se ela tivesse ficado com mágoa. Então, ela falava sempre do meu pai de uma forma como se tivesse uma mágoa. Mas, no fundo, entre eles ali, a escrita era totalmente diferente. E depois eu fiquei pensando, como pode? Depois de tanto tempo, né? Porque era para eu ter escrito para ele de uma forma também desabafando a raiva, a mágoa, né? Mas
não tinha nada de mágoa, pelo menos umas 3 cartas que eu li, né, dela, falando sobre a gente, era cartas totalmente assim, bem suave, bem suave. Então ela se preocupava com o que escrever para ele, né? Enfim, são as possibilidades que a escrita, assim, o papel que a escrita tem na nossa vida, né? Porque a gente deixa isso impresso, a gente deixa a nossa história escrita, outras pessoas elas vão ter acesso, né? Então vale muito a pena levar, fazer conhecer, né? Os benefícios que a escrita ela pode nos proporcionar, né? Eu ia te perguntar, você já tinha falado sobre a questão do público, né? Que as mulheres, né, o público feminino, mas existem pesquisas que demonstram que os homens também, porque os homens na infância eles perdem a afetividade, né, no processo de castração, os homens eles são praticamente impedidos, né, de sentirem as emoções igual, né, às mulheres. Então, o homem não pode chorar, homem, enfim, ele tem que ser macho, né? Ele tem que impor ali o papel do homem, né? Então, eles acabam reprimindo um pouco essa coisa da emoção, né? Que as mulheres, elas ficam loucas da vida porque elas nunca conseguem entender como que o homem funciona e também o homem acaba não compreendendo bem como que a mulher funciona, né? O homem, normalmente, ele é mais prático, a mulher é mais emotiva. Então, é que eu acho assim que a mulher ela procura mais o processo, ela procura. E o homem a gente tem que levar para ele o processo. Por exemplo, assim, com quem que eu desenvolvi processo? Com mulheres que me procuraram. Mas quando eu tive a oportunidade de trabalhar em grupos onde tinham homens também, eles super participaram, super desenvolveram e acharam legal, né? Então, eles não procuram tanto quanto a mulher, mas quando é proposta para eles, quando é proposto para ele, quando chega até ele, ele faz e faz bem e gosta também. Aí, o que acontece? O homem, realmente, por conta deles não saberem lidar com essa questão das emoções, né? Quando ele se vê de uma forma acuada, eu diria, né? Ou então se veem livres, né? Quebram esses, digamos, tabus, né? E que eles se dedicam ao processo, né? A gente está aí. Os livros, as novelas, os romances, os filmes, né? As músicas. Então, o homem, ele se expressa, às vezes, muito melhor do que a mulher. Né? Eles conseguem colocar em palavras, né? Aquilo que talvez uma mulher tivesse dificuldade. Então, eles também. Não é comum, mas os homens, eles conseguem viver o seu processo de escrita muito, muito bem mesmo, né? E você teria algum exercício para quem, digamos, não tem a prática da escrita, nunca peguei num caderno para escrever nada sobre mim? O que você recomendaria para quem está começando agora, para quem tem curiosidade de como dar o pontapé inicial aí para escrever? Bom, eu acredito assim que tem 2 exercícios assim bem legais para quem tem interesse em conhecer o processo e começar a vivenciar isso, mas que não tem a prática. Então, assim, eu acho que fazer um gráfico da vida, né? E aí você pode estar percebendo, assim, através desse gráfico da vida, como que está a sua vida ao longo do tempo. Eu acho bacana fazer esse gráfico. Como que e também pode ser... Esse gráfico? Então, esse gráfico, ele pode ser feito em forma de um diário terapêutico. Você pode ter um diário terapêutico, um caderno, enfim, a pessoa escolhe onde que ela quer começar a escrever e aí começa a praticar todo dia. Todo dia ela vai escrever lá como que ela se sente, como é que ela se sente, a questão no passado, como é que ela está se sentindo hoje no presente e como é que ela se sente, como é que ela se sentiria no futuro.
Então, fazer essa reflexão todo dia, pôr no papel, como é que eu me senti hoje? Como é que eu me sentia ontem? E como é que eu vou me sentir? Como é que eu quero me sentir no futuro? Gostaria de me sentir Então, amanhã. isso, como é que você gostaria de se sentir? Então, você começa um processo de autoconhecimento dessa forma. Eu nunca escrevi nada, eu não sei nada que eu vou fazer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um diário terapêutico, vou fazer um gráfico da minha vida. Depois você faz o gráfico, você começa escrevendo, né? Esse diário. Todo dia você vai fazer um balanço de como é que você passou o seu dia, né? Como é que eu estou me sentindo? Como é que eu me senti? Como é que eu estou me sentindo agora? Como que eu quero me sentir? Então, você faz aí um período aí de uma semana, de até 15 dias, porque às vezes a gente precisa de mais tempo. Tem pessoas que em uma semana ela já consegue, né, fazer, mas tem pessoas que precisam de mais tempo. Então, é algo que também você vai sentir, você quanto tempo você precisa fazer. Aí depois você vai voltar a ver o que você escrevia lá no dia que você começou, até no último dia que você parou, para ver o quanto você já se desenvolveu, o quanto você já está envolvido com o processo. Então, eu acredito que o caderno, o diário terapêutico, ele é bem legal para começar a escrever aí, sim. Escrever um pouquinho de como é que foi o seu dia. E como é que você se sentiu no dia, né? Por isso que eu falei assim, como que eu me senti, como é que eu estou me sentindo e como que eu gostaria de me sentir. São três Legal. formas de pôr no papel para depois você poder fazer esse balanço, né? É, eu, às vezes, tem duas formas que no consultório eu costumo fazer com os meus pacientes. Normalmente, ansiedade. Às vezes o paciente chega na clínica e ansiedade, ansiedade, ansiedade. A primeira coisa que eu pergunto, você lembra qual foi a primeira vez que você se sentiu tão ansiosa que veio aquele estado de que não tá bom? Ok, a pessoa ela pode fazer uma rebobinagem, sabe? Até tentar vasculhar quando foi que ela começou a desencadear isso. Ok, conseguiu, beleza, maravilha. Agora, vamos encurtar mais esse período. Você consegue, nas últimas 24 horas, se você hoje identificou que você ficou super ansiosa, tem um determinado momento do dia que você vê que a ansiedade, ela sabe, ela vai lá para o nível máximo. Você consegue rebobinar, fazer uma varredura, né? Sobre o que você estava pensando, se você se aborreceu com alguém, se tem algo que vai acontecer que isso te causa uma ansiedade, né? Uma certa angústia, né? E tem as pessoas que sentem aquelas sensações, né? E a ansiedade normalmente vem com tudo mesmo. Então, e isso, às vezes, as pessoas elas entram meio que num parafuso, num desespero. Tem ansiedade que ela é tão forte que a pessoa acredita que vai infartar, né? Então, é importante a escrita, né, para você conhecer os sinais do seu corpo, as sensações desagradáveis, o que, que desencadeia. Porque às vezes são coisas tão simples, né, que de repente você está ali no seu dia a dia e você não consegue identificar, né, quais são os elementos, né, estressores que tem no meu dia, né, e que me provocam esse estado. Será que eu posso modificar isso, né? Outro exercício que esse também ele é mais denso, que também eu proponho muito para aquelas pessoas que você consegue identificar que elas têm traumas, coisas que precisam ser feitas as pazes com o passado, eu peço para que elas escrevam os setênios, né? Ou seja, até 7 anos de idade, o que, que você lembra da sua vida? Né? E a primeira infância, até os 14 anos, como que era? O que, que você lembra? Vamos tentar resgatar a cada 7 anos, que são essas fases tão importantes da vida, ou a cada 7, ou a cada 10, e aí a pessoa ela vai começando fazendo essa linha do tempo, né? Então, assim, é também um exercício muito poderoso, né, que pode ser feito. Se a pessoa ela estiver no processo terapêutico, sendo acompanhado por um profissional, fala também para o profissional que você está começando a desenvolver
a sua escrita, né? Para você ter com quem você compartilhar, para que aquela pessoa ela possa estar te apoiando emocionalmente, né? Porque a escrita também, né? A gente sabe que ela pode também estar despertando emoções mais densas, né, Fernanda? Sim. Como que você faz, assim, em alguns casos? Já aconteceu de você precisar recomendar que a pessoa ela procure um psicólogo ou um psiquiatra, enfim. Sim, aconteceu porque, e assim, foi muito. Eu trabalhei com algumas que eu pensei, eu pensava assim, eu acho que essa pessoa eu vou ter que mandar para frente, vou ter que mandar para um profissional, para um psicólogo, um psiquiatra, tal, e não precisou. A pessoa, nossa, super se identificou ali e deu tudo certo. E eu tive uma pessoa que eu achei que ela era super zen, super legal, e assim, legal no sentido assim de levar as coisas na boa e que ela ia fazer o processo tranquilamente. E foi ali que realmente a gente percebeu que ela estava assim, com um problema muito sério e ela foi encaminhada para psicóloga, sim, da psicóloga, inclusive, ela foi para psiquiatra. Então, uma pessoa adulta, no caso, mas como a minha experiência é mais com crianças e com adolescentes, várias crianças eu precisei encaminhar assim para o psicólogo, para a gente fazer uma parceria de trabalho assim. Eu trabalhei mais a parte do gerenciamento das emoções, da identificação das emoções, o que, que elas causam no corpo quando elas se manifestam, e juntamente com a psicóloga. E aconteceu também assim de eu precisar fazer encaminhamentos para psicopedagogos. Né? Ali foi identificado, através do processo, foi identificado dificuldades que não eram coisas para psicólogo, mas sim para um psicopedagogo. Então, eu acho que a gente consegue fazer uma parceria bacana com esses profissionais que muitas vezes acabam vendo a gente como... às vezes, assim, acontece do profissional ele te vê como um concorrente. E eu já não vejo como um concorrente, eu vejo como uma parceria de Uma trabalho. parceria. Teve também essa troca bem bacana. Tipo, uma equipe multiprofissional. Você tem uma criança que tem hiperatividade. Bacana, dá super certo, sim. Sei que a internet tinha caído aí, que eu acho que a gente tem mais alguns poucos minutos. Gente, se vocês Tá tiverem acabando. perguntas, perguntem aí, deem coraçõezinhos pra gente saber se vocês gostaram do que a gente falou aqui. Se tiverem dúvidas, nos encaminhem, certo? A gente super agradece. O tempo acaba sendo muito curto, né? Eu acho que deve ter uns 5 minutos mais ou menos, porque a gente atrasou um pouquinho para entrar, né? Sim. Fernanda, o que, que você diria para aquelas pessoas, né, que estão descobrindo a escrita agora, que de repente querem conhecer mais um pouco sobre o seu trabalho, sobre o Florescer, né? A Fernanda ela é facilitadora do Florescer. Qual é exatamente a cidade que você está agora? Então, eu moro, a minha cidade é São Lourenço do Oeste, é aqui no oeste de Santa Catarina. Eu tenho, então, o programa, eu tenho a oficina da escrita terapêutica, em que eu desenvolvo esse trabalho de autoconhecimento através da escrita. E quando a pessoa tiver interesse em saber como que funciona, como que é o meu método de trabalho, então é só me chamar através do direct ou pelo WhatsApp, e eu explico melhor o processo, a gente marca uma reunião, e eu explico o processo. Se a pessoa se interessa, a gente começa já a desenvolver. Então, a oficina da escrita terapêutica é dessa forma que eu venho fazendo. Muitas pessoas, elas não querem que divulgue, assim, que falem. Então, assim, muitas vezes a gente acaba não colocando na internet isso, nas mídias sociais, porque as pessoas, elas querem uma privacidade nisso. Privacidade. Então, tem muita... Nessa é obrigatório.
pessoa ela pode caminhar livremente pelos caminhos da escrita. Que bacana, que bacana. Nossa, eu estou muito feliz, né? Por esse bate-papo ter fluído tão bem, né? Adoro o teu sotaque. É bom. E gratidão, né, por todos que nos assistiram. A live vai ficar gravada, né? Vai ficar aqui no Priscila, no Lucena, para quem quiser assistir na reprise. E é isso. O que mais? Você quer falar? Não, eu também eu quero agradecer essa oportunidade. Eu acho que você é uma profissional incrível. Eu me inspirei muito no teu trabalho, naquilo que você faz. Eu ainda me inspiro, estou sempre de olho, porque eu gosto muito. Agradeço a oportunidade de a gente ter feito essa live hoje. Eu quero muito que a gente faça outras, em outras oportunidades. Eu acho que essa foi só uma abertura. Acho que a gente pode muito complementar o trabalho uma da outra, trocar muita ideia, colocar muita coisa para as pessoas conhecerem, entenderem, se desenvolverem. E eu estou aberta aí para quando você quiser novamente a gente fazer outras lives, fazer outras parcerias. E é isso, acho que é isso, né? Por hoje, eu acho que fica assim mesmo. Gratidão, Fernanda. Gratidão. Também agradeço. Obrigada aí por ter aceito aí o convite, tá bom? E a gente fica por aqui hoje. Tá. A gente vai estar com vocês, tá bom? Beijão. Tá. Um abraço, pessoal. Fiquem bem. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.